Olá pessoal, tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje é sobre construção de tabelas. O que são tabelas? As tabelas elas ajudam a gente a organizar informações, tá? A ler alguma pesquisa, alguma informação, alguma amostra, certo? E depois, tendo a tabela, tendo esses dados organizados, é mais fácil de ser montado um gráfico. Então, vocês já viram como ler uma tabela, como que lê um gráfico. Hoje nós vamos ver como que é construída uma tabela, certo? Então, tabelas são representações que permitem a organização de dados e que possibilitam a rápida leitura das informações nelas contidas. E elas são essenciais para a construção de gráficos. Aqui eu coloquei alguns exemplos, ó. Essa tabela aqui fala sobre medo. Tá? É um modelinho de tabela que foi utilizado emojis para colocar aí a intensidade do medo de cada coisa que a pessoa tem: escuro, injeção, fantasma, altura, barata, zumbi e cobra, né? De 1 a 5, né? Então, se tá tudo preenchido é porque ela tem muito medo, se tá menos é porque ela tem pouco medo. É um jeito de colocar a informação. Isso aqui é uma tabela. Esse é outro tipo de tabela, também simples, né? Tem aí os times de futebol, número de votos, quantas pessoas aí de um determinado grupo onde está sendo feita a pesquisa gostam aí, quantas torcem para o Corinthians, quantas torcem para o São Paulo. A gente pode ver que para o Flamengo e para o Botafogo ninguém torce. Essa tabela aqui, ela tá mais um pouquinho difícil de enxergar, mas é a mesma da de cima, só que essa daqui de cima ela é mais simples. Essa tabela aqui foi feita a contagem, foi feita a classificação. Então, o que eles fizeram? Pegaram o número de votos e colocaram aqui, ó. O Corinthians, eu tenho 3, 6, 8 votos. São Paulo, eu tenho 5 votos, Santos 3 votos, Palmeiras 4 votos, né? Flamengo e Botafogo continuam com 0. Fizeram uma classificação aí, né? Quem que tá em primeiro, segundo, terceiro, quarto. Então a tabela ela pode ter quantas informações eu quiser, quantas informações eu necessitar. É uma organização dos dados de uma pesquisa. Aqui eu tenho mais alguns exemplos de tabela, né? Essas daqui já são mais completas. Tem várias aqui, né? Faturamento mensal, tem aqui número de beneficiários de planos privados de plano de saúde. Isso aqui deve ser pesquisa de funcionários de empresa, tal. Então vocês podem ver que algumas são mais simples, só tem 2 colunas, outras já tem várias informações. A tabela ela pode ter mais linhas, ela pode ter menos linhas. A gente pode reduzir aí a divisão, né? Então aí depende de como a gente quer mostrar essa informação. Como que a gente constrói uma tabela? Eu coloquei aqui um exemplo em um levantamento realizado no site da Confederação Brasileira de Voleibol sobre sobre a estatura dos 24 atletas das duas equipes que disputaram a Olimpíada do Rio em 2016, obtiveram-se os seguintes dados em metros, já organizados em ordem crescente. Então aqui tem as alturas aí das jogadoras de vôlei, foi colocado em ordem crescente, desde 1,68 até a mais alta, que tem 2 metros e 9 centímetros, tá? Então a mais baixa tem 1 metro e 68 centímetros, depois a segunda 1,76, 1,79, 1,81, 1,83, 1,84 e assim por diante até chegar nos 2 metros e 9. É importante essa questão de organizar do menor para o maior, tá? Até por questão que mais para frente a gente tem aquelas medidas de tendência central, moda, média, mediana, né? Que são dados estatísticos, e também para organizar numa tabela, para organizar num gráfico. Essa questão da organização em ordem crescente, ela ajuda bastante, ela é importante. Então, como que a gente organizou os dados nessa tabela? Eu tenho aqui, ó, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 atletas. Só que vocês podem ver que algumas têm altura repetida. Por exemplo, 1,84 ele aparece 3 vezes. Quem mais? 1,86 também aparece 3 vezes. Se eu pegar 1,96, aparece 2 vezes. 1,98 aparece 2 vezes. Então, não há necessidade de eu colocar ele 2 vezes na tabela. Eu coloco aqui todas as alturas que eu tenho,
tá? Uma de cada. E aqui na frente eu coloco o número de atletas que aparece aí de cada uma. Quantas atletas tem 1,68? Uma só. Quantas atletas tem 1,76? Uma só. Quantas atletas tem 1,98? Duas. Quantas atletas tem 2 metros e 9 centímetros? Duas. Certo? Então eu coloco aqui todas as estaturas possíveis, não posso pular nenhuma. E aqui eu coloco quantas atletas tem essa altura. Esse é um modo de organizar os dados na tabela. Esse é um exemplo de tabela. Outra forma de organizar esses dados na tabela é utilizando um número menor de linhas. Então, na tabela do slide anterior, eu coloquei 17, 18 linhas. Eu coloquei altura por altura. Se eu quiser apresentar a mesma informação, mas numa tabela menor, eu posso dividir aí em intervalos, né? Cada intervalo aqui a gente chama de classe. Eu escolhi pegar essa tabela e simplificar ela aí em 5 classes, em 5 intervalos. Como que a gente pode fazer isso? Eu peguei aqui, ó, a maior altura, a jogadora mais alta, ela tem 2 metros e 9 centímetros, 2,09 metros. A jogadora mais baixa, ela tem 1,68, tá? 1 metro e 68 centímetros. Então, a primeira coisa que a gente faz, pega a maior altura, pega a menor altura e subtrai. Então, eu fiz aqui, ó, 2,09 menos 1,68 deu 0,41. Quer dizer que para a maior jogadora, da maior jogadora para a menor jogadora, tem uma diferença de 41 centímetros, tá? 0,41 metros. Eu peguei simplesmente 0,4, só para conseguir aí um intervalo mais ou menos aproximado. Peguei esse 0,4 e dividi por 5. Por que 5? Porque são 5 intervalos. Eu quero fazer em 5 intervalos. Se eu quisesse fazer em 10, eu pegaria o 0,4 e dividiria por 10. Se eu quisesse fazer em 8, eu pegaria o 0,4 e dividiria por 8. Eu pego essa diferença do maior para o menor e depois eu divido em quantas classes eu quero formar a minha tabela, tá? Isso por quê? Para colocar intervalos iguais, porque a tabela tem que ser uma informação organizada, senão eu não posso pegar a tabela e colocar de 1,68 a 1,80, depois o próximo intervalo de 1,80 a 1,90, o próximo de 1,90 a 1,95. Não, tem que ser os mesmos intervalos, tem que ser de forma organizada para o leitor entender a informação, certo? E até porque também para ficar fácil de depois colocar essa informação num gráfico. Então, 0,4 dividido por 0,08 deu, 0,4 dividido por 5 deu 0,08. Então, eu já sei que eu vou organizar os meus intervalos em espaços de 0,08. Como assim? Pega 1,68, soma 0,08, deu 1,76. Então, o meu primeiro intervalo, a minha primeira classe, vai ser de 1,68 a 1,76. Depois eu vou passar logo para o próximo decimal aí, que é 1,77, né? Porque o 1,76 já está contando no de cima. Se está lá em cima, eu não vou colocar no de baixo. Então, 1,77 soma 0,08 dá 1,85. Esse é o próximo intervalo. Se eu parei no 1,85 na segunda linha, eu não vou colocar 1,85 embaixo. Eu já vou começar pelo 1,86, tá? Então, 1,86 mais 0,08 dá 1,94. Próximo intervalo, 1,95 mais 0,08, 2,03. Passo para o próximo intervalo. 2,04 mais 0,08 dá 2,12. Vocês viram que passou um pouquinho do 2,09. Não tem problema. Problema teria se não tivesse chegado até o 0,9, tá? Mas se passou do 0,9 não tem problema, tá certo? Bom, agora a gente vai contar. Eu venho aqui na minha tabela. Quantas jogadoras tem de 1,68 até 1,76? Uma, duas, porque a próxima já tem 1,79. Então, eu venho aqui na minha tabelinha e coloco 2. Quantas jogadoras tem de 1,77 a 1,85? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? Tem que contar 1,85 também. Então, 7. De 1,86 a 1,94. 1, 2, 3, 4, 5. 1,95 não conta. Então, 5. De 1,95 a 2,03, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2,05 já passou, então 6. E por último, de 2,04 a 2,12,
1, 2, 3, 4. E aí, vai dar um total aqui, se a gente somar 2, 9, 14, 20, tem que dar as 24 jogadoras, não posso ter esquecido de ninguém, tá? É até importante essa informação aqui do total no final da tabela. Certo, pessoal? Então, essas são duas maneiras de eu construir a tabela usando a mesma informação. Primeira coisa que a gente faz, organiza os dados que a gente tem, os dados da amostra, os dados da pesquisa que a gente tem. No caso, como eu estava falando de alturas de jogadoras, a gente organizou os dados do menor para o maior. Ou eu coloco numa tabela completa, jogadora por jogadora, altura por altura, quantas tem de cada uma. Ou eu organizo aí para ter menos linhas, eu diminuo aí o número de linhas, né? Eu vou compactar a informação, eu divido ela em intervalos. Bom, qual das duas tabelas é melhor? Em qual das tabelas dos itens anteriores não há perda de informação? Em termos de extensão, a tabela com os dados agrupados por intervalo de classe parece mais adequada, por ser reduzida, mas há perda de informações. Para análise de todos os valores, a tabela sem agrupamento é a mais recomendada. Então, assim, pessoal, as duas tabelas são organizações de informações. As duas tabelas são úteis, as duas tabelas estão corretas. Só que a primeira tabela ela vai ter lá todas as informações. Quantas atletas eu tenho com altura 1,68? 2. Quantas atletas eu tenho com altura 1,84? 2. Então, eu sei exatamente quantas tem de cada altura exata. Já na segunda tabela, quando eu falo assim para vocês, de 1,68 a 1,76, eu tenho, não lembro, acho que duas ou três, acho que era duas atletas, certo? Só que aí, essas duas atletas, se eu tenho a informação só da segunda tabela reduzida, essas duas atletas, eu não sei se elas têm 1,69, eu não sei se elas têm 1,70, eu não sei se elas têm 1,73, eu sei que elas se encaixam naquele intervalo, certo? Então, ela parece mais adequada porque é reduzida, porque está agrupada, porque é menor, certo? Mas, se for para obter todas as informações, saber exatamente cada altura de cada uma, aí a primeira tabela é melhor. E aí depende da finalidade também, porque, por exemplo, se eu for construir um gráfico de barras, aí a segunda tabela seria suficiente, porque o gráfico de barras a gente precisa de intervalos mesmo. Talvez se fosse construir um gráfico de linha, a primeira tabela seria melhor, né? As duas são corretas, as duas são úteis, e aí depende da finalidade de cada uma. Mas lembrando que, claro, quando a tabela é reduzida, quando ela é dividida em intervalos, ela vai ter perda de informação, não vai ser como a primeira aí, que tem todos os dados um por um. Certo, pessoal? Na próxima aula a gente vai continuar com essa ideia aí de construção de tabelas. Não esqueçam de fazer as atividades propostas e até mais!